Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Estamos no início da Semana Santa. Hoje é o Domingo de Ramos e da Paixão. Recordamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, bem como o seu sofrimento e morte na cruz. Considerando que na próxima sexta-feira, por ocasião do culto do nosso presbitério, de forma mais detida, faremos memória da paixão de Cristo, sua crucificação, sua morte, sepultamento. Hoje escolho o texto do Evangelho de João, em seu capítulo 12, do versículo 12 até o 16, indicado pelo lecionário, texto que irei comentar, irei refletir com os irmãos e as irmãs. Nessa semana especial para Jesus, chegamos, como lemos no texto do Evangelho, ao dia seguinte. Jesus sai de Betânia e vai para Jerusalém. Muitos judeus se reuniam em Jerusalém por causa da proximidade da festa da Páscoa. A multidão fica sabendo que Jesus se aproxima de Jerusalém e antes que ele entre na cidade, a multidão sai ao seu encontro, levando ramos de palmeiras, como mencionado no Salmo 118. O povo grita Hosana, é uma aclamação popular, colhida no canto de procissão, presente também no Salmo 118. Originalmente, Hosana é uma expressão em hebraico, que queria dizer, salva-nos. Era um clamor. Com o tempo transformou-se numa espécie de aclamação de louvor, como encontramos aqui em nosso texto. A frase, bendito o que vem em nome do Senhor, expressa a expectativa comum e popular quanto à vinda do Messias. Aguardava-se naqueles dias de Jesus um Messias, um enviado de Deus, alguém que haveria de promover a restauração religiosa, política, nacional em Israel. Para a multidão presente naquela festa da Páscoa, Jesus, pelo menos temporariamente, parece encarnar a resposta a essa expectativa. Jesus é aclamado como rei pelo povo à porta da cidade. O biblista italiano Bruno Maggioni observa que no Evangelho de João, o título de rei é conferido a Jesus 16 vezes, 12 das quais no relato da paixão. Isto já é uma indicação. Parece que fora do contexto da paixão não se pode compreender a verdadeira natureza da realeza de Jesus. É uma realeza que se destaca nitidamente da concepção popular e mundana. Isso se poderá ver com clareza no processo diante de Pilatos. Jesus é um rei diferente dos reis deste mundo, o seu reino não é deste mundo, e para comprovar isto basta atentar para a sequência do relato do evangelista. Jesus entra em Jerusalém triunfalmente, montado em um jumentinho.
A alusão é clara ao texto do profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. A cena, protagonizada por Jesus, ao montar o jumentinho, não deixa de frustrar ou, pelo menos, confrontar as expectativas de muita gente. Ele não vem como um rei poderoso, militar, nacionalista. Ele vem como rei humilde, pacífico, desarmado, como se encontra também em Zacarias, no capítulo 9, verso 10. Então, mais uma vez, o evangelista João apresenta o tema da incompreensão dos discípulos no seu evangelho. Ele relata que os discípulos de Jesus não entenderam de imediato o gesto do Senhor, somente depois da ressurreição, e à luz dela é que puderam entender o que Jesus fez. E o que é que eles entenderam depois da glorificação do Senhor? Entenderam o sentido de sua messianidade, a natureza de sua glorificação. Puderam compreender que o pequeno triunfo do domingo de Ramos se tinha tornado de alguma maneira uma prefiguração do seu triunfo maior na cruz e na ressurreição. E então, que tal, irmãos e irmãs, que tal esse rei montado em jumento, desfilando sobre um asno, cavalgando um jegue, um burro? Os reis ou generais romanos, por exemplo, entravam na cidade após um retorno vitorioso de uma guerra, montados em potentes cavalos, símbolo do seu poder. Um cavalo é uma montaria, acima de tudo. Representava o poder, a força. O jumento está num outro patamar. Ele é um operário. O jumento tem sido, durante séculos, em várias civilizações, um símbolo do trabalho. Trata-se basicamente de um forte e resistente animal de carga. Porém, o mais importante de tudo é que o jumento era parte da família do povo mais humilde. Jesus, ao escolher esse tipo de montaria, diz claramente que sua escolha tem a ver com o tipo de rei que ele representa, tem a ver com tudo que ele viveu e ensinou junto aos seus discípulos. Que tal? Que tal esse rei do jumentinho? Esse rei humilde, esse rei servo, esse rei do povo, esse rei sem riqueza e sem espada. Que tal esse rei que entra em Jerusalém aclamado e sai de Jerusalém carregando uma cruz? Nos agradamos dele? Será que ele atende às nossas expectativas? Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez iniciamos a Semana Santa no meio da pandemia e agora no pior momento da pandemia para nós brasileiros. O rei do jumentinho nos convida à humildade, a reconhecermos que somos pequenos, frágeis, somos vulneráveis a um mísero vírus,
nesses dias de tanta animosidade, de tanta polarização em nossa sociedade, o Rei do Jumentinho nos convida a nos desarmarmos, a termos gestos mais fraternos e pacíficos de uns para com os outros. Nesses dias de tantas dores, perdas, sofrimentos, o Rei do Jumentinho nos convida à coragem, à fé, à esperança. Ele entrou em Jerusalém sabendo tudo o que lhe aguardava lá: o sofrimento, a paixão, a morte na cruz. Mas sabia também que sua história não se encerraria na cruz ou no sepulcro. Acolhamos, irmãos e irmãs, em nossa Jerusalém, em nossa vida, em nosso coração. Acolhamos esse Rei, aprendamos com Ele, Jesus, com o seu jumentinho e com a sua cruz. Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe. Amém.